As pessoas estão perguntando de que maneira acontece esta transformação. Como surgiu esta lenda e como nasceu a licantropia. Referências ao homem-lobo aparecem nas obras de filósofos antigos, como Heródoto, Pausânias e Plínio o Velho. Na mitologia grega existe a história do rei Licaão de Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Para puni-lo, o deus o transformou num lobisomem. É dele que vem o termo licantropia, a habilidade mágica de se transformar nessa criatura. Quase todas as culturas antigas tinham lendas que misturavam homem e animal, como forma de explicar, por exemplo, crimes violentos, surtos de fúria, onde não havia lobos. O folclore envolvia outros predadores. Em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões e panteras. Na China, tigres. No Japão, raposas. Na Rússia, ursos. No folclore turco, os xamãs se transformam num lobo humanoide após longos e árduos rituais. Já na Suécia, os lobisomens eram, na verdade, mulheres idosas de unhas venenosas, capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar. No Haiti, eles eram conhecidos como Gé Rouge, olhos vermelhos, e roubavam crianças no meio da noite para passar adiante a sua maldição de família. Pois então, veja que para cada cultura existe uma ligação entre a figura humana e uma espécie de um animal. Mas acontece que a história não para por aí. Segue assim relatos de histórias de pessoas que tiveram muitas visões e passaram por experiências únicas sobre essas criaturas. Apesar de variações locais de alguns elementos, são comum a transformação que ocorre depois que o indivíduo é amaldiçoado, atacado por um lobo ou um lobisomem, ou passa por um ritual como beber uma porção ou vestir uma pele de um lobo. Na maioria das narrativas, ao voltar à forma humana, ele se torna fraco e deprimido. Dizem que a prata é o seu ponto fraco. Veio do folclore europeu do século XIX. Segundo pesquisadores
que está no primeiro registro da lenda, com os elementos que hoje consideramos clássicos, essa obra de ficção do Romano Petrônio do século I inclui a história de um soldado que, sobre a lua cheia, virava um lobo, invadia as casas, ferindo suas vítimas pelo pescoço. Seu segredo foi revelado quando, na manhã seguinte, ele apareceu com um ferimento no mesmo lugar em que tinha sido atingido um lobisomem. Pois, quando ele se transformou em homem, ele apareceu com esse mesmo ferimento. A partir daí, as pessoas chegaram nesse pensamento que era ele que estava causando o terror na comunidade. Outro livro fundamental para a fundação do mito é o Otia Imperalia, escrito por Gervásio no século XIII. Na obra, o inglês afirma que esses monstros são parte do cotidiano da Europa medieval e cita 2 casos de homens com essa maldição. Tudo verídico, segundo ele. Uma das histórias, inclusive, teria sido contada pelo próprio lobisomem. Na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens foram submetidos a julgamento pela Igreja. As acusações geralmente envolviam magia negra e satanismo, mas também canibalismo, incesto, abuso sexual e profanação de túmulos. Os casos mais famosos são o do alemão Peter Stramp, o lobisomem de Bidburg, executado em 59, aproximadamente foi levado a júri, mas aconteceu que esse júri foi realizado na cidade de Estônia. Para alguns pesquisadores, nessa época, a lenda pode ter sido usada para explicar assassinatos em séries, pois de alguma maneira em alguma cidade ou comunidade na época, esses fatos e boatos, todos eles eram revelados, ditos, falados em todos os lugares, todos os territórios, principalmente de noite, quando as igrejas fechavam suas portas e os viajantes e retirantes por ali se estabeleciam em pousadas, casas noturnas, e por ali ficavam, e a conversa caía de fora dentro. Sempre tinha alguém contando uma história envolvendo uma maldição. As narrativas sobre esta criatura sempre estavam em todos os cantos, sempre alguém revelando, sempre alguém dizendo. Isso tudo ocorreu como um fenômeno que vem de século a século, chegando ao nosso e continuando
com a mesma história. O lobisomem, a licantropia, a transformação, a maldição, o porquê de tudo. Por que se transformar? E por que o ataque? Então, a partir daí também começou a aparecer uns 30 casos registrados sobre pacientes que acreditavam também ser lobo ou um outro animal. Há relatos de quem se diz ser um sapo, outros dizem ser uma cobra, e por aí vai. Os enfermos chegam até a rosnar e a uivar, grunhir e andar de quatro. Aqui eu deixo as recomendações do cards acima. Peço para aquele que acabou de chegar, se inscreva, faça parte da nossa comunidade, dos nossos contos, histórias e lendas, aqui no canal Conto, Espantos e Arrepio 2. Obrigado.